Eu, Jaelson Gomes, mais uma vez no TheCast. Como sempre, essa satisfação em estar aqui. Antes da gente apitar o jogo com a conversa com a nossa convidada, eu queria te pedir para seguir a gente no nosso canal. Vai lá no YouTube, TheCast Podcast, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. E hoje estamos recebendo aqui ela, Kícia Vilela, uma convidada que o plano de trazer a Kícia até aqui faz dias, mas até que enfim chegou. Kícia, bem-vinda ao TheCast. Jaelson, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite, né? Como você falou, a gente já vem ensaiando esse momento há algum tempo. Vai caminhando e tal. Mas deu certo. Deu certo. Tinha que ser hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou super animada aqui para esse papo que massa. A gente vai ter. Eu também estou, Kícia. Muito satisfeito em ter você aqui, como a gente já falou, a gente tinha esse plano. Existem alguns amigos em comuns da gente, né? Um abraço para nossa amiga Aglaé. Cris também. A Cris também, Cris Oliveira, exatamente. Já estiveram aqui as duas. A Aglaé, eu tive a oportunidade de ser professor dela na faculdade, uma excelente aluna e se tornou uma amiga. Sim. Tanto que a energia boa vai irradiando. E chegamos aqui agora com a Kícia. Ai, coisa boa, né? O livro O Segredo, ele fala que semelhante atrai semelhante. Então, eu acredito que o nosso círculo aí de amizades fez com que nós nos encontrássemos, nos conectássemos e agora nos reuníssemos para falar de um tema tão relevante. Tão relevante. É isso que eu quero explorar hoje com a sua visita, com a sua presença aqui no TheCast. O que é que acontece? Eu tenho acompanhado, Kícia, a sua jornada também, até nas redes sociais. Recentemente você foi para um evento em São Paulo, outros trabalhos que você tem feito. E eu percebo que o seu brilho nos olhos está sempre ligado quando fala dos clientes, fala na experiência dos clientes, nesse entorno aí que fomenta o lado bom do mercado, né, da economia. Eu queria trazer trazer à tona esse conteúdo ligado a essa linha e a experiência com o cliente. Antes de conhecer você a fundo, ou melhor, um pouco mais, eu queria que você falasse sobre a experiência do cliente. Como você chegou à conclusão de trazer à baila, trazer na sua jornada esse tema que é tão atraente? Vamos lá. É uma história longa. E se eu fosse passar aqui e contar todos os detalhes, o podcast teria que ter 24 horas. E as pessoas não iam aguentar. Vamos fazer um Podflix, né? Fazer por série, né? Castflix, né? Castflix. Isso, de repente, com episódios, né? Vamos lá. O que acontece, Jaelson? Como foi que eu cheguei na área de experiência do cliente? Eu sempre entendi, de forma empírica, de forma intuitiva, que a importância da gente construir boas relações e da gente deixar boas marcas para as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Então, desde sempre, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei de gente. E, intuitivamente, repito, eu entendi o seguinte, olha, eu não tenho como escolher quem vai cruzar o meu caminho. O tempo todo a gente está tendo interações com dezenas de milhares de pessoas. Mas eu posso escolher que tipo de memória eu vou construir para aquela pessoa e naquela pessoa que cruzar o meu caminho. Então, eu sempre busquei, claro, considerando a quantidade de defeitos que tenho, né? Afinal de contas, sou um ser humano. Eu sempre busquei construir essas boas relações, construir boas marcas. Então, eu sempre pensei assim, eu tenho uma premissa na minha vida. Ninguém vai passar por mim e sair menor do que chegou. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que passarem por mim, minimamente eu tenho que ter contribuído com de alguma maneira positiva com a vida delas. E comecei a traçar minha carreira sempre com essa premissa. Boa. E quando eu decidi, você pode perguntar assim, quando foi que você começou a trabalhar com a experiência do cliente? Quando eu resolvi fazer o meu segundo ano sabático, isso em 2019. Que massa. Porque a gente vai falar sobre isso, eu comecei minha carreira no serviço público como estagiária na antiga CEAL, depois eu fui para a iniciativa privada, depois voltei para o serviço público porque eu sempre quis mudar o mundo. Então, eu entendo que hoje o serviço público, de modo geral, ele é um agente de transformação em massa, né? Uma iniciativa positiva que você tem no serviço público, você impacta de forma positiva a vida de dezenas de milhares de pessoas. Então, eu disse, se eu estiver no serviço público, o meu impacto vai ser maior. Que massa, velho. Até entender que em muitas situações só o nosso esforço não basta. Só a nossa boa vontade ela não é suficiente. Caramba, aqui, se você deu um spoiler rápido já de uma pergunta que de bate-pronto me deu vontade de fazer. Como você ter esse sentimento e pensar dessa forma no serviço público? Eu tive uma passagem no serviço público, né? Eu fui secretário aqui da capital. Como é a realidade de fato.
Pensei também assim, como você. Acho que quem pensar ou quem pensa não está errado. Pelo contrário. Só que, de fato, a minha experiência não foi tão assim plausível para realmente tornar isso, materializar esse plano. Mas eu fiquei feliz em ouvir de que você também pensou e que você... E daí? Você entrou no serviço público, percebeu, aí você disse, vou fazer o que eu sonho fazer, sendo em outro caminho. Isso mesmo? O que acontece? Eu passei 10 anos no serviço público, né? 10 anos? 10 anos. Boa. Antes de ir para o serviço público, eu trabalhei em empresas da iniciativa privada, trabalhei lá com a nossa colega Glaé, em Santana de Ipanema. Sim, boa, comecei a minha carreira lá. Eu trabalhei em multinacionais, trabalhei na Stefanini IT Solutions, trabalhei na Petrobras, trabalhei em outras empresas locais também. Serviço, isso iniciativa privada. Quando eu fui para o serviço público, eu passei por órgãos como Procuradoria-Geral do Município de Maceió, Defensoria Pública, já fui da Defensoria Pública também, porque a minha segunda formação é em Direito, a gente vai falar sobre isso. Depois eu fui da Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas e finalizei minha carreira, Jaelson, no serviço público após 2 anos de trabalho árduo na Secretaria de Estado da Saúde. Tanto na minha experiência com o serviço público quanto na iniciativa privada, eu percebi uma coisa que me intrigava, para a qual eu ainda não tinha respostas, que era: como é que a gente trabalha para essa pessoa que está lá na ponta? E no momento em que a gente vai tomar as decisões, pensa-se em tudo, menos no atendimento das necessidades dessa pessoa que está na ponta. Em algum momento, o atendimento era pensado, mas não de forma macro, não de forma estrutural. E aí foi quando eu decidi sair do serviço público para fazer um ano sabático. Boa. Seria o meu segundo ano sabático. Eu disse, não, vou respirar. O primeiro ano sabático, a que se deve? Você foi intuitiva? Você deu de cara ou planejou? Então, O primeiro. O primeiro foi quando eu trabalhei na Petrobras, foi entre 2010 e 2011, por aí. Eu entendi, Jaelson, que... Minha gente, será que eu estou errando a data? Não vou saber. Não foi tem antes. problema. Eu não vou lembrar o ano. Também não cobrem muito de uma pessoa que já passa dos 35. Opa! Isso é ela que está falando, né? Imagina os cinquentão. Quando a gente vai acumulando algumas dezenas de anos, então, de e as anos, experiências também, são muitas datas. a gente vai ganhando alguns benefícios, né? Também. Não cobrem tanto data. Também. Quando eu decidi, Jaelson, eu trabalhava na Petrobras por essa multinacional, pela Stefanini IT Solutions, e eu entendi que aquilo ali já não me realizava. Não fazia sentido para mim. Não era nem sobre dinheiro, porque o convite que recebi, eu ganharia o dobro. E eu tenho uma coisa muito clara, sabe, Jaelson? Ninguém performa bem naquilo que não lhe realiza. Caramba. Essa é a minha visão. Mas é uma visão com sentido. Pois é, Total porque eu sentido. digo... Isso que a gente faz hoje, né? Esse nosso trabalho, eu pelo menos dedico a maior parte da minha vida a fazer o que eu faço. Se isso não me realizasse, eu não conseguiria empreender um segundo da minha vida. Então, quando eu entendi que aquilo já não me realizava, já não fazia mais sentido para a minha alma, para o meu espírito, para aquilo que eu queria fazer na vida, eu disse, não faz mais sentido para mim. E disse, vou pedir demissão. A minha mãe infartou um pouco depois, infartou em 2018, mas nessa época eu acho que ela teve um pré-infarto, porque ela disse, pô, como é que você vai sair de uma multinacional, uma empresa como essa? Eu disse, mãe, eu não fico onde os meus olhos não brilham. Boa. Não faz o menor sentido. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É por isso que eu digo a todo mundo, se o caminho no qual você está, se o caminho que você está percorrendo não faz, é clichê, mas é verdade. Sim. Eu digo, eu não sou muito fã de clichês, mas alguns eu utilizo. E tem clichês que são tão reais, tão consistentes, que termina muito embora, não obstante seja um clichê, mas ele tem a sua funcionalidade. E é o caso que você está falando aí. Eu concordo de que para você performar bem, você tem que realmente ter brilho nos olhos, estar amando, estar querendo fazer aquilo, estar superando as agruras que qualquer atividade, qualquer carreira, qualquer cargo tem, que é o cansaço normal. Mas quando você está empolgado, você ama, meu amigo, você supera. É meio que assim, se não amasse, você facilmente já estaria muito mais cansado. Mas por gostar, então foi o seu caso. Exato. Então o primeiro ano sabático você foi lá e disse, eu vou querer tal. Não faz mais sentido para mim. E você vai fazer o quê, Kiss? Eu digo, não sei, vou parar, vou respirar. Às vezes a gente não tem isso, né? Eu comecei a minha primeira graduação muito nova, aos 17. Com 17 anos, a gente não... Rapaz, incrível, né? Com 17, a gente pensa, alguns, né? Outros nem pensam, para ser sério, mas alguns pensam que sabem de alguma coisa e às vezes querem tomar decisão,
como muitas das vezes, principalmente na geração um pouco mais atrás, fez. Mas é muito novo, a gente imagina, você hoje, né, embora uma mulher muito jovem, mas a gente vê que quando a gente tinha 20, tinha uma mentalidade, a gente com 25, com 30, né, eu falo muito isso, eu mesmo hoje, quando eu completei 50, caramba, parece que eu coloquei um farol de Miller na minha frente, assim, eu comecei a enxergar coisa que eu pensava que sabia, pensava que via, pensava que tinha conhecimento e de repente nada disso. Então, acho que é uma vantagem, como você até colocou. Primeiro ano sabático, Kícia teve essa experiência, passado algum tempo, e aí vem para o que você passe a ter a experiência com o cliente, essa visão da experiência do cliente. Ainda não. Depois Ainda não. do meu primeiro sabático, eu entrei no serviço público. Com a mesma mentalidade. Eu pensei, na iniciativa privada eu impactava uma quantidade X de pessoas. No serviço público, eu vou impactar X elevado à enésima potência. E por que eu sempre enxerguei o serviço público como uma oportunidade? Porque toda a minha infância, eu morei em Santana do Ipanema até os 21 anos. E a gente sabe de que para que as coisas comecem a caminhar nos interiores, demora um pouco. Então, em algumas situações, a gente se depara com situações que nos entristecem. E eu dizia, não, eu vou mudar a realidade dessas pessoas. As pessoas de onde eu vim, que moram de onde eu vim, elas não vão precisar se deparar com certas situações. Então, eu via o serviço público como uma forma de mudança social mesmo. E por isso eu aceitei o desafio. E passei os 10 anos no serviço público com o mesmo incômodo da iniciativa privada. A gente está pensando em todo mundo, mas a gente não está pensando em quem realmente importa. E aí, quando eu fui fazer o meu segundo ano sabático, em 2019, eu descobri a área da experiência do cliente. Massa. Que eu disse, não, tem que ter uma ciência, licença. Tranquilo. A gente fala muito, né? Tem uma hora que a voz não aguenta. Normal. Quando eu fiz esse segundo sabático, eu pensei, tem que ter uma ciência que me dê uma solução para isso. Porque não é intuitivo, não faz o menor sentido. E fui começar a pesquisar e só em 2019 eu me deparei com a metodologia, com o universo da experiência do cliente. E eu pensei, agora eu tenho embasamento acadêmico, científico e mercadológico e econômico para comprovar a minha inquietação. Que toda aquela inquietação, eu tinha que ter como comprovar para as pessoas. Sim. Porque se aqui você chegasse e dissesse, não faz sentido isso que vocês estão fazendo. Dissesse, tá, mas você está falando isso baseado em quê? E eu dissesse, não, baseado no que eu sinto. E eu sei que você é da área de administração, a gente sabe, eu sempre digo assim, se você vier defender uma ideia e não me trouxer o dado, eu nem paro para lhe escutar. Então, perfeito. Eu queria ter embasamento para comprovar aquela minha inquietação. E foi só aí que eu descobri esse universo maravilhoso da experiência do cliente. Que massa. Agora eu fiquei muito curioso, porque, assim, eu vou falar de um modo muito empírico. Eu não tenho embasamento, mas pelo menos a vivência, a gente como cliente, porque a gente como cliente passa por isso também e também assiste às relações, né, que acontecem entre quem fornece, quem recebe, enfim, as partes. E eu também percebo há uma carência de um treinamento, de uma consciência para que o mercado tenha realmente uma melhora. E interessante, eu vejo um prejuízo, inclusive, econômico muito grande quando um estabelecimento, uma empresa, seja ela de que ramo for, ela deixa a desejar, ela deixa passar batido a questão do tratamento com o cliente. Não sei se eu estou enganado, Kícia, e aí você me corrija. Eu vejo que em regiões, difere de regiões para regiões, e parece-me que tem regiões que são piores. Eu sou alagoano, eu sou nordestino alagoano e tenho orgulho por isso, mas também não deixo de reconhecer que em boa parte dos casos, salvo as exceções, há uma carência muito grande. Você chega num estabelecimento, num restaurante, enfim, em supermercados, em ambientes abertos, onde o cliente ele se aproxima e ele carece de ser recebido, de ser tratado, de ser esclarecido, de ser pontuado, e há meio que um vácuo, um espaço. Né? Eu já me vi assim, disse, caramba, parece que a gente está pedindo favor,
parece que a gente está mendigando. Será que ele está achando que eu não vou pagar? Será que eu tenho um cara tão liso assim? Não é possível, né? Eu disse, rapaz, tudo bem, eu tenho cara de liso, mas será que é tão assim? Porra, não é possível, né? Tá tão na cara tá assim, tão né? na cara assim, né? E tal. Cara, de repente eu não vim sei lá, a roupa melhor e tal. Bom, dito isto, baseado nessa sua descoberta de uma metodologia, de uma condição ampla de que possa amparar o trabalho a partir de uma boa experiência, me fala um pouco do cerne desse trabalho. Em que momento você pode comprovar, ou pelo menos identificar, o cliente numa determinada operação, se ele tem uma experiência ou não? Vamos lá. As pessoas sempre me perguntam assim, que conversa é essa de experiência do cliente? Eu tenho uma empresa há 30 anos, ela vem dando lucro e eu não preciso falar de experiência do cliente. Que invenção é essa? Esse povo novo inventa muita coisa. Essa mulherada nova chega com um monte de modinha. É modismo. E aí eu sempre digo, tá, você está faturando, você está contabilizando o que você está faturando. Mas você contabiliza, por exemplo, os clientes que deixaram de comprar de você? Primeiro ponto. Ninguém faz essa conta. Você contabiliza o trabalho que você levou para vender para novos clientes? Ninguém está olhando para isso. Você contabiliza o custo operacional para resolver os problemas recorrentes que acontecem na sua empresa, dos quais o seu cliente reclama o tempo todo? Ninguém está olhando para isso. E aí, quando a gente começa a falar sobre experiência do cliente, Jaelson, a gente traz a primeira perspectiva, que é a de redução de custos de operação. Então, você concorda comigo que se eu tenho um cliente que está ali todos os meses reclamando do mesmo problema e eu tenho que disponibilizar uma equipe para resolver esse problema todos os meses, esse cliente está me custando muito caro? Sim. Essa operação está cara? Então, dentre todas as premissas que a experiência do cliente tem, a maior delas é criar negócios que sejam sustentáveis e preste atenção no que eu vou falar agora, pessoal, no médio e no longo prazo. Vou lhe dar um exemplo. A gente está gravando hoje aqui no dia 16 de março. Perfeito. Ontem foi o Dia do Consumidor. Perfeito. E eu acompanhei propositalmente ações de várias empresas aqui de Maceió, tá? A gente está gravando em Maceió. Sim. Isso vai ser exposto para o mundo todo, mas a gente está falando de Maceió. Perfeito. E é impressionante como a visão ela é no curto prazo. Então, a ação que as empresas fizeram foi: vamos dar X% de desconto no Dia do Consumidor. Ok, é uma forma de atrair esse cliente para a loja. Só que a experiência do cliente trata do que vem depois disso. Como é que eu faço todos esses clientes que só vieram na minha loja ontem comprar porque eu dei um desconto, ou seja, eu já entro perdendo, porque eu já estou sacrificando uma parte da minha margem. Como é que eu faço eles se pagarem ao longo do tempo? Quais são as estratégias que eu posso criar para ter esse cliente que inicialmente me comprou uma vez, que ele volte a comprar, e para além de comprar novamente, ele me recomende para outras pessoas. Ou seja, ele seja uma extensão do meu time comercial. O famoso boca a boca. Sim. Porque o que é o boca a boca, se não uma equipe de vendedores que não são pagos pela minha empresa, mas estão vendendo a minha marca. Então, quando a gente fala, Jaelson, de experiência do cliente, de ter o cliente no centro, é criar um ambiente que seja tão agradável na percepção do cliente, ao ponto dele querer voltar, comprar novamente e trazer outras pessoas. E aí você pode estar perguntando, mas como é que você comprova isso? E eu vou lhe devolver a pergunta. Por que você compra de onde você compra? Eu tenho certeza de que você deve ter a barbearia, que você vai fazer a sua barba, cortar o seu cabelo, você deve ter o lugar onde você lava o seu carro. E eu posso lhe assegurar, eu vou até arriscar dizer que não são os locais mais baratos. E é você que vai me dizer, por que você continua consumindo desses lugares? É uma grande pergunta e com total sentido. Eu vejo que, para mim, para qualquer uma outra pessoa, vai muito do perfil de cada pessoa, né? Então, por exemplo, eu não me limito, de fato, à questão do valor, do preço em si, e sim do valor, mas o valor não só monetário, é o valor da atenção. Até minha esposa brinca que eu sou muito carente. Então, se eu chegar no canto e eu for atendido e eu não for mimado, assim, ter um sorriso bonito como esse seu, então eu já fico chateado. Já não vai gastar seu dinheiro ali. Tá assim, e digo isso em linhas gerais, né? Assim, o aperto de mão, o cumprimento, a atenção devida, isso é uma cortesia gratuita que qualquer pessoa de bom coração e que tenha tido um berço, pelo menos de modo, uma criação razoável, precisa ter e tem. Sim. Se não,
Falta isso. Não é apenas o produto, né? Então, eu vou lavar, você falou do Lava Jato. Eu sempre lavo realmente no Lava Jato. Eu já sei como é que eu chego lá. Eu já conheci o cara já chega, doutor, já chega, já pega a chave e tal. A gente percebe uma certa atenção, um certo carinho. E ele já sabe o tipo de lavagem. É meio que ele valoriza em conhecer o cliente e meio que fixa na sua mente, no da sua equipe, o perfil, ele já sabe o que é que ele gosta, já sabe o que é que a gente gosta. Então, isso faz a diferença. Sim. Não é? Hoje todo mundo busca conforto. Já foi a época, né? Eu venho de umas fases, assim, de muitos anos atrás, de algumas pessoas que tinham até receio de entrar, por exemplo, em determinadas lojas que dispusessem de mais conforto. Hoje, não. Conforto é uma regra básica. Você não coloca um ar. Hoje em dia, por exemplo, uma barbearia sem ar. Difícil, né? Não tem. Começa a ver, você vai ver aí em lugares mais simples, já se preocupa com isso. Então, assim, eu penso que é o equilíbrio entre o físico, os aspectos físicos, mas muito mais o humano. Exatamente. A humanização está presente em todos os meios, em todos os segmentos em que a gente precisa ser bem tratado, né? O suportar, às vezes, alguns desconfortos, né? alguns desencontros de informação. Eu penso que é um preço, de repente não é. Uhum. E aí quem está vendendo vai esclarecer de maneira mais... ter essa preocupação de se fazer entendido. Sim. Pior coisa é uma comunicação truncada. Sim. Eu estar falando algo e você está entendendo outro. Uhum. Então, eu acho que isso tem a ver... eu, pelo menos, me sinto muito bem quando assim sou tratado, né? E, às vezes, até você vê o nível de esforço. Você quer ver um lugar que você percebe o nível de atendimento, por exemplo, sapataria, onde você chega, às vezes, você não quer aquele pai, prova um, prova outro, né? Tem gente até que abusa, pede tantos e depois não quer nenhum. Bom, mas de repente também não era o dia. E aí você vê o nível de paciência que o vendedor, que a pessoa que está ali disposta tem, em não obstante todo aquele trabalho, a pessoa não ficar irritada, tal, agradecer. E essa atenção. Então, como eu brinquei até, a questão da carência é fato, porque quando você recebe atenção, às vezes você até muda de ideia. Sim, e compra, às vezes, por reciprocidade. Reciprocidade, Porque a nossa compra, Jaelson, a parte do nosso cérebro que decide se vai comprar ou não é a racional. É a parte emocional. Então, a compra é emocional. Quantas vezes aqui, se a gente tivesse uma plateia e pedisse para levantar a mão, quantas vezes você comprou para se sentir bem? Ou quantas vezes você comprou sem ter uma necessidade extrema daquele produto? É o caso da Kícia também. Sim, eu me sinto bem. Você é daquelas que tem 37 bolsas maiores e menores. Brincadeira. Não, 37 não, mas pares de sapato, meu pai disse que eu sou uma centopeia. E eu brinco, eu digo, pai, eu tenho que movimentar o mercado. Renata, minha esposa, adora bolsa. E aí eu teve uma época, agora não, faz um bom tempo, eu também concorria com ela, porque eu também gosto de bolsa, por incrível que pareça. E aí eu brinco que as mulheres, ela tem esse lado, né? Bolsa, sapato, né? Sim, é uma coisa bem interessante. Porque a gente tem uma necessidade diferente da de vocês. E quando você fala sobre isso, Jaelson, eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Respondeu que você fez o contraponto, segurou a bolsa, não 37, mas os pares de sapatos. Você não quis dizer que era 100, mas tudo bem. Entendi, tô brincando. Tem alguns. Meus exageros são provocados apenas para... Não, fique tranquilo. E quando a gente fala de experiência do cliente, você trouxe um ponto extremamente importante, que é a humanização. A definição técnica, Jaelson, e para as pessoas que estão nos assistindo aqui da experiência do cliente é a seguinte. Eu vou falar a técnica, depois eu traduzo para ficar mais fácil, mas é muito importante que as pessoas compreendam isso. A gente fala... né? O livro Outside In, que a gente fala que é a Bíblia da experiência do cliente, é um livro reconhecido internacionalmente, e ele traz a definição da experiência do cliente como a experiência do cliente é o resultado, é a percepção que o cliente vai ter durante, prestem atenção, todas as interações que ele realizar com a marca. Isso quer dizer o quê? Que eu vou interagir com uma marca. Eu posso interagir, você vai lá na sua barbearia, você foi 50 vezes. Se na vez 51 a sua experiência for ruim, você já vai começar a repensar.
se você continua indo ali ou não. E eu sempre gosto de dar esse exemplo porque traz as pessoas para o lugar comum, que é, eu digo, olha, pense naquele filme como se fosse a primeira vez, do Adam Sandler. Não sei se você já assistiu. Lembro, sim. Todos os dias ele tem que reconquistar a pessoa amada, porque ela esquece. Então, no nosso momento de mercado, o seu cliente é a protagonista, né? É a pessoa amada do Adam Sandler naquele filme. Sim. Por quê? Porque o cliente hoje ele está o tempo todo sendo bombardeado de informações. Olha, se eu quiser comprar essa caneca, se eu der um Google agora, vão me aparecer pelo menos 20 opções de fornecedores. Não, nem precisa caneca. Você dar um Google. Nesse momento, o Google já nos ouviu, já captou a sua fala. Verdade. Quando você terminar aqui, que estiver indo embora, que você abrir, aí vai aparecer lá, caneca tanto, você tem ideia. Verdade. Olha só a modernidade, Ótimo ponto que você colocou. Então, o que é que vai fazer com que eu compre a caneca do fornecedor A em detrimento ao fornecedor B? É a experiência. É como eu me senti todas as vezes em que eu interagi com uma empresa, com uma marca. E outro ponto, já para passar a palavra para você, que eu sei que sua cabeça está aí, ó, fervilhando. Não, eu tô amando. Você fala muito bem, você fala de maneira concatenada, lógica, sequencial, tá ótimo. Muito obrigada. E um ponto que é importante, as pessoas pensam assim, o cliente só vai construir uma percepção ao meu respeito, ele só vai pensar, ele só vai sentir alguma coisa sobre a minha empresa se ele comprar alguma coisa de mim. Tá errado. Está completamente errado. A gente fala que a percepção que o cliente tem acerca das marcas, ela começa antes do cliente comprar e depois que ele compra. Então, se no processo de pesquisa, se no momento que eu dou um Google para comprar essa caneca, eu tentar contato com a empresa e eu não for respondido, eu já criei a percepção de que essa empresa, ela não responde o cliente. Incrível. Logo, eu não vou querer comprar dela. As pessoas pensam assim, eu digo porque eu faço muita pesquisa de persona. Eu atuo em parceria com algumas empresas de São Paulo e um dos nossos braços de atuação é mapeamento da persona, né, das marcas. Massa. É um trabalho bem interessante. Então as pessoas dizem assim, oxe, se no primeiro contato, se para me responder um WhatsApp com preço, a empresa não me respondeu, imagine quando eu fizesse encomenda para ela. Então, é importante que a gente quebre esse mito de que só constrói percepção se me deu algum dinheiro. Você pode ter algum cliente, algum potencial cliente falando mal da sua empresa sem nunca ter lhe dado R$1. É verdade. Então, isso é muito importante. E às vezes, em um dado momento, parece que, sei lá, um dia desses aí que não tá, que alguma coisa acontece. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu precisei mudei da minha operadora de máquina de cartão de crédito da empresa. E agora tive uma demanda maior e tal, e precisei usar. Aí travou. A gente vai falar com a empresa e chega lá, aí não atende, é tudo virtual. E minha esposa estava até falando, e eles pediram um tempo, quando vai responder 1 minuto. Em 1 minuto que ela perguntou, e que não foi dada a resposta, nesse 1 minuto, como hoje todo mundo na velocidade, saiu para voltar. Em 1 minuto, exatamente 1 minuto, aí tem assim, sua ligação foi encerrada, não sei o quê. Aí ela, caramba, passou 1 minuto sem responder, nesse 1 minuto que saiu, que voltou e encerrou. Aí ela ficou, eu fiquei muito chateado. Eu digo, não, então assim, cancela, muda. E como as opções são muitas hoje, então, meu amigo, se você não gera uma experiência positiva para o seu cliente e, ao contrário disso, você faz provocações que deixam o irritado, se liga aí, não tem jeito, você cai fora da fila, porque vem outro e vai atrás. Nesse exemplo mesmo, eu já não quero nem saber. Já mandei pular, pula, vamos embora, eu quero outra. E com certeza você já compartilhou essa experiência negativa com outras pessoas. Com certeza. E diferente de agora, citando o nome da empresa. Eu não vou dizer que foi o Mercado Pago para não ficar um negócio muito chato, entendeu? Assim, vai que as pessoas anotam. De ser cancelado pelo Mercado Pago. Eu vou evitar para que ninguém tome conhecimento, mas assim, caramba, mercado, dá um jeito aí, pô. Eu fico. E uma coisa irritante, um negócio tal e outra. Tudo bem que tá tudo automatizado, mas vê se coloca alguém, pelo menos, para dar um oi pra gente, né? Jaelson, isso que você falou é um negócio importantíssimo. Eu sempre digo que cada cliente hoje, ele é um veículo de comunicação. Você, enquanto comunicador que com a audiência que você tem, eu
tenho certeza de que a partir de agora, muitas pessoas já mudaram a percepção delas a respeito do Mercado Pago a partir do relato da sua péssima experiência com a marca. Péssima. E é isso que acontece. É quando eu falo que as empresas elas não tangibilizam o sentimento do cliente, é que elas não calculam isso, né? Quanto custa um cliente insatisfeito para a sua marca? Excelente a sua fala. Faço questão de dar destaque à tangibilidade da satisfação. Porque, a priori, não é um negócio que é material. Você não materializa, mas tem um peso enorme. Olha, gente, você não sabe o poder que tem um sorriso, que tem um aperto de mão, que tem a sinceridade, principalmente porque eu acredito que você possa tocar nisso, e eu vou fazer questão de tocar, porque assim, tem também algumas experiências que elas são, digamos, de cara artificial. E óbvio, você tem algumas técnicas e tal, mas assim, você dá atenção ao cliente somente no momento em que você está com aquela intenção e vendo a possibilidade de se fazer um negócio, é uma coisa. Outra coisa é você dar atenção ao cliente, ele como ser humano, independentemente do status dele, da cor dele, da opção sexual, do que for, você vai valorizar a pessoa como pessoa, que naquele momento a pessoa pode até não ter a condição de fechar um bom negócio ou algum negócio. Mas é um potencial cliente. Kícia, um dia eu cheguei, aí nesse caso eu vou poupar o nome mesmo, porque não vale a pena, e até daqui de Alagoas... Já tá bom, né? Já foi um cancelamento, 2 para hoje. 2 para hoje não. Mas há uns anos atrás eu fui comprar um carro, e naquela ocasião eu tinha um Fusca. Foi logo no início da minha carreira, eu tinha um Fusca. E eu, na Fernandes Lima, você que é do Brasil e conhece Maceió, sabe, tem uma via principal aqui, a Fernandes Lima. Eu parei em uma determinada loja, desci do meu Fusca e os vendedores dessa loja viram quando eu desci, até porque eu percebi que viram. Incrível. Entrei na loja, circulei na solidão profunda, sozinho. Não teve um que chegou perto de mim. Eu estava até ao lado de um amigo meu amigo Denis. Um abraço para você, Denis. Vou mandar esse corte para você. Você lembra? E eu fiquei sozinho, vagando, abri um carro, abri outro, tal. E eu comecei a chamar o vendedor. Chamei o vendedor, aí veio um. Quando eu chamei, ele veio. Mas veio o sisudo, me tratou não mal, mas muito longe de bem. E aí abriu a porta, tudo, não me disse o preço direito, disse lá um preço chute. E eu fiquei tão assim, caramba, peguei, fui embora, desci, quem é de Maceió sabe, na época tinha uma loja chamada Blue Mari aqui. A Blue Mari, aqui eu comprei, eu vou dizer, porque vale a pena. Que foi a boa, né? Que foi a boa. Cheguei lá. Aí eu não sei também se foi porque eu deixei o Fusca longe. E ninguém viu? Aí ninguém viu, também não sei. Só sei que quando eu entrei na loja, fui bem tratado. Tinha uma vendedora, ainda lembro o nome, não quero citar, mas eu lembro o nome dela. Ela me tratou muito bem, por sinal. Excelente. Moral da história, eu comprei uma Palio Candy, 0 bala, linda, prata, ainda lembro como hoje. Eu fui para comprar. O cara da outra loja lá de cima, ele não quis me reconhecer como um potencial cliente, e ainda que eu não comprasse. Aí só deu vontade de eu subir com o carro novo e dizer, aqui, tu perdeu de vender. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta, né? E eu conheci logo depois, o dono dessa rede de lojas, né? Um cara muito forte e tal. Mas passado. Eu só estou dizendo isso como exemplo, já que o seu tema é tão efervescente, tão interessante também, que é essa experiência que o cliente precisa ter, mas mais do que ele precisa ter, as empresas precisam provocar. Sim. Né? E, Jaelson, você trouxe 2 exemplos. Hoje você está sendo meu case de exemplo, tá? Melhor não poderia ser. Você trouxe o exemplo da sua experiência ruim com Sim. o Mercado Pago. Sim. E você trouxe o exemplo da sua experiência boa com a Blue Mari. Inclusive, que você lembra o nome da vendedora. Lembro, Eveline. Olha com Y ainda tá lembro. Vendo? Foi diferente, eu lembro que ela... Eveline. Essa é a prova. Lembra que você disse assim, Kícia, por que você começou a trabalhar com a experiência do cliente? E eu disse, porque eu entendo que a gente vai cruzar com as pessoas e a gente tem responsabilidade pelas marcas que a gente quer, pelas memórias que a gente quer construir, né, no emocional delas. Então, você aí falou de uma memória ruim, de uma experiência péssima, sim, e de uma experiência muito boa que criou uma conexão emocional, sim, com você. Verdade. E quando a gente trata de experiência do cliente, a gente fala, traduzindo isso para o mundo dos negócios, né, que hoje a gente vive a economia das experiências, em que um cliente, quando ele vive uma experiência ruim com a marca, ele sai detratando a marca, ele sai detonando a marca para dezenas de milhares de pessoas. Ao passo em que, quando ele vive uma boa experiência, ele faz o contrário. Ele promove essa marca.
marca. Então, é assim que a empresa ela consegue prosperar ao longo do tempo. Qual é o objetivo quando a gente trabalha com a experiência do cliente? É construir uma base cada vez maior de clientes que sejam promotores da nossa marca. Então, se eu tenho hoje uma base ativa de clientes de 1.000 clientes, hoje você falou que é muito importante a gente tangibilizar o sentimento do cliente. Sim. A especialidade da minha empresa hoje é métricas da experiência do cliente. Então, nós somos especializados em tangibilizar o sentimento do cliente, levar isso para a direção das empresas e traçar essa estratégia de construir, de criar, de promover, né, de conquistar. Agora eu acertei o verbo, de conquistar cada vez mais clientes que sejam promotores dessa marca. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, escutando esse cliente. Então, eu tenho que saber quem é o Jaelson da minha empresa, né? Pensando que o Mercado Pago fosse escutar você. Então, se ele tivesse feito essa pesquisa, eu não sei se fez, ele saberia de que a sua experiência foi muito ruim. E o nosso trabalho é tentar fazer com que o que a gente chama de reversão de loop. É quando um cliente ele tem uma experiência ruim com a marca, é tentar reverter essa percepção ruim que ele tem e fazer um trabalho com ele ao longo do tempo para que ele se torne nosso promotor. E ao se tornar um promotor da minha marca, ele está vendendo para mim. Assim como você acabou de vender a Blumari. Sim, perfeito. Entende qual é a lógica? E por que isso gera sustentabilidade financeira para os negócios? Entendi. Isso faz muito sentido. E tem técnicas para isso, que é o caso da sua empresa, né? Você hoje tem na sua pauta, no seu trabalho, a implementação dessa metodologia. Então, até foi bom você tocar. Vamos supor que a Destravo Produções é a nossa empresa. A gente tem aí um guarda-chuva. A Destravo Produções é a base. Eu tenho aqui alguns produtos oriundos de origem da Destravo. Vamos dizer que eu queira implantar uma metodologia para que isso seja efetivado e eu ter essa consciência da experiência do cliente lá no fim da linha, tudo. Você tem essa metodologia. Sim, totalmente. Eu consigo maravilha. Trazer para você. Você tem, em toda a sua esteira de produtos, eu consigo captar a satisfação geral de toda a sua base de clientes. Eu consigo captar a satisfação dos seus clientes por produto ofertado. Sim. Eu consigo identificar o que causa insatisfação nos seus clientes por linha de produto. E a partir disso, a gente consegue construir um plano de melhorias para que a gente cada vez mais aniquile o que causa insatisfação no seu cliente, ou seja, se o seu cliente reclama, aqui você tem um estúdio, de que está tendo problema, desencontro de cancelamento. Então, a gente já sabe, eu tenho X% da minha base de clientes reclamando que a gente está tendo um atrito, um problema no agendamento das salas aqui. Então, a gente já sabe, opa, isso é um ponto de dor para o meu cliente. Boa. Se ele ficar tendo esse problema várias vezes, ele vai cancelar comigo? Verdade. Ele vai deixar de comprar comigo. Então, Jaelson, a gente consegue sim tangibilizar o sentimento do cliente. Isso é muito importante. Kissia, isso independe do segmento, do negócio. Uma empresa, por exemplo, que oferta serviço também, produtos, materiais, tudo ele, você consegue. A gente consegue fazer isso tudo. Inclusive, Jaelson, a nossa empresa ela é certificada na métrica internacional, em uma métrica internacional de lealdade de clientes, que a gente chama de NPS, né? Na verdade, o NPS, eu sempre falo, para além da métrica, ele é um sistema de gestão. Mas o que é importante que as pessoas saibam é que aqui, uma vez que a gente aplicar o NPS na sua empresa, a gente consegue comparar o NPS da sua empresa com empresas do mesmo segmento que você. Então, você consegue ver, eu tenho aqui a Destravo com NPS X e as concorrentes delas com NPS Y. Esse é o primeiro ponto, é o que todo mundo vê. NPS é Net Promoter System, que é um sistema de gestão. Então, a partir disso, esse é o primeiro ponto, tá, do score. Eu sempre falo que o NPS vai além da nota. A gente tem uma série de desdobramentos que a gente faz a partir dele. Então, uma das características principais do NPS é que ele consegue identificar para mim quem são os meus clientes promotores, neutros e detratores. Então, a partir da nota que esse cliente me dá, eu consigo identificar isso dentro de uma base de clientes. E sabe o que é melhor, Jaelson? Eu consigo criar estratégias dedicadas para cada perfil de cliente. Então, você aí foi o caso do Mercado Pago. Rapaz, eu fiquei interessado nessa parte. Você... É um trabalho realmente de nível, de peso, porque aí eu vou voltar agora um pouco da fita com relação a tipos de clientes, né?
é como a gente sempre cita, em toda moeda tem os dois lados. Sim. Não existe uma moeda com um lado só. Eu entendo sim que muitas empresas, principalmente de determinadas áreas do país, de regiões, elas precisam sim dar um up e modificar a sua mentalidade. Mas voltando agora para a questão dos clientes. Também existe como educar alguns clientes, eu não sei se separar, se nichar, se peneirar de alguma forma para que... Porque, às vezes, o mau hábito de comportamento não só é de um lado. Até eu brinco muitas vezes assim, às vezes a gente reclama tanto dos nossos políticos que estão lá em cima leia-se Brasília, e a gente imagina que todos vieram de baixo aqui, né? Eles não nasceram lá, não são extraterrestres que caíram lá de paraquedas. Eles vieram daqui de baixo. Então, assim, meio que não é um tipo de gente diferente. Eu falo isso para dizer dos clientes. Então, você tem quem vende, mas você tem quem compra. E, às vezes, o mesmo que vende é o mesmo que compra. Ele faz uma permuta ali. E alguns clientes também, eu não sei se é a questão comportamental, por nível, sei lá. Como fazer, a pergunta é essa, como fazer para identificar e para, por exemplo, treinar, habilitar, conscientizar o cliente para determinado caminho nessa operação de compra? Vamos lá. A gente fala que um dos braços, né, quando a gente fala de construção de estratégia de experiência do cliente, eu sempre falo que duas áreas são importantíssimas para os negócios e as empresas elas precisam olhar para isso, que é a área de branding, né, de construção de marca, de tudo, Sim. é a área de experiência do cliente. Então, elas duas, elas têm que dar match. Elas têm que estar concatenadas. Então, a partir da experiência de marca, né, o que eu quero que a minha marca entregue? Qual a percepção que eu quero que a minha marca ela provoque no meu cliente? Então, a gente define isso e a estratégia de experiência do cliente, ela coloca isso para ser executado. Já vou chegar na sua resposta. Sim, perfeito. Você concorda comigo, Jaelson, que o meu posicionamento de marca, por si só, ele já gera um primeiro filtro no tipo de cliente que vai chegar para mim? Concordo. Eu conheço pessoas que se passarem pela frente de um restaurante, sei lá, que para a gente é comum aqui ir, elas não vão nem entrar. Sim. Porque elas entendem que aquilo não é para elas. Perfeito. Então, o posicionamento da minha marca, ele Sim. já faz essa primeira... Ele já gera filtro. esse primeiro filtro para mim. Então, esse é Boa. o primeiro ponto. Segundo, a minha comunicação. Eu não sou da área de comunicação, mas como a gente sempre trabalha muito juntos, a forma como eu vou comunicar o meu negócio, a comunicação ela tem que ser pensada para atrair o tipo de cliente que eu quero atender. Vou dar um exemplo da minha empresa. Né? A gente estava até conversando aqui, eu disse, olha, o Instagram não é o meu canal de aquisição, porque o meu cliente ele não está lá. No entanto, eu estou ali para divulgar meu trabalho. Lógico. Então, a minha estratégia de comunicação, a minha empresa hoje, ela atende operações B2B. Então, eu atendo empresas que vendem para outras empresas. Então, o meu posicionamento de marca, ele vai ter que ser realizado pensado em atrair esse tipo de cliente. Perfeito. Então, você concorda comigo que é muito difícil alguém procurar um serviço de consultoria no Instagram? É muito difícil. Então, eu já sei que o meu canal é outro. Então, você perguntando, como é que eu educo esse cliente? Então, começa pelo seu posicionamento. Perfeito. A sua comunicação, de quem é esse tipo de cliente que você vai atrair. E tem todo esse trabalho, né? Hoje a gente já tem áreas de negócios que são específicas para educar esse nosso cliente. É claro que na linha de frente, isso é um fator importantíssimo quando a gente fala sobre a experiência do cliente, é a gente ter uma equipe engajada e que, de fato, entenda que o cliente é o centro da nossa operação. E até quando for dar esse não para o nosso cliente, o fazer de forma que esse cliente ele não crie uma percepção ruim acerca da minha marca. Então, a gente tem sim hoje mecanismos de educar esse cliente, começando por essas frentes sobre as quais eu lhe falei. Muito boa. Porque eu não tenho como ter um atendimento lá na ponta de educar o cliente. Eu não tenho como ter essa estratégia se na minha estratégia de marca eu não já tiver pensado nisso. É verdade. Você concorda comigo que se a minha estratégia de marca e a minha comunicação elas já não forem trabalhando essa educação do cliente, a pessoa que estiver lá na ponta, na linha de frente do cliente, vai ser muito mais difícil para ela fazer isso? Sim. Então, essa é a ideia, esse é o cerne da experiência do cliente. A gente sempre trabalha de forma integrada com todas as outras áreas. Eu percebi, tem total sentido. Eu acho que esse é um caminho que passa, que se passa por ele e vai avançando para outros. Quando você chega na questão comportamental do acesso e do consumo, vai da padronização da postura do negócio também. Por exemplo, um
um supermercado que funciona 24 horas por dia e que, inclusive, dia 31 de dezembro, no Réveillon, ele está aberto. Caramba, ele está mandando... Eu amo. Esse a gente pode falar. Pode. Eu também. Eu também. Eu, inclusive, morei perto um tempão, colado, né? Onde hoje eu moro perto, né? O Palato Ponta Verde, o da deputada Zelagem ali Eu, às vezes, perdi o sono e ia só zanzar ali, assim. Então, assim, eu acho que aquilo é ótimo, porque é meio que, assim, é uma chama que tá sempre acesa, né? Sim. Caramba. E que termina educando o cliente em algumas situações. Então, por exemplo, você já sabe também que o restaurante é até meia-noite. Então, você tem um supermercado aberto, você vai... Então, você começa a ter limites para alguns lados... Sim. onde você se direcionar. Sim. Isso é uma forma, não é? E o seu processo, ele educa o seu cliente. Você deu um exemplo do Palato, né? Alô, Palato, patrocina a gente. Opa! Cara, isso é uma profecia. Essa Kícia Vilela veio aqui. Você vai dar sorte. Bom, né? Por exemplo, eu sou cliente do Palato. E a gente sabe de que eu não posso ir para o caixa sem pesar a fruta e a verdura antes. Perfeito. Você Simples assim. É um processo Sim. e que o próprio processo está educando o cliente. Sim. O cliente pode até ir lá no caixa, espernear, reclamar, mas a empresa diz, olha, eu quero lhe atender da melhor forma que eu posso. Mas a regra é essa. O jogo é esse, exatamente. E é o que eu sempre digo, Jaelson, você tem uma família, você tem esposa, você tem filho, tudo. E você entende que é impossível o jogo de cintura que ele é necessário para administrar uma casa. Sim. Um lar. Aí Como você dizia imagine... minha avó, armaria, meu filho. Desculpe lhe interromper. Aí você imagine administrar um negócio Sim. com primeira linha dos seus colaboradores. Para você conseguir alinhar aquela engrenagem para entregar um resultado que atenda à necessidade do seu cliente final. Interessante, Kísia. Vamos falando um exemplo, né? A gente deu do Palato e de outras, do seu negócio também, a forma como você faz a entrega. Hoje, o Destravo é um estúdio que nós temos 2 estúdios aqui na capital alagoana e eu vinha aprendendo, implantando um sistema, adaptando, tal, como é que funciona, como é que fica melhor para a nossa parte, para a parte da empresa e para a parte do cliente. E aí, bom, eu decidi que a gente fazer tipo sessões diárias de 1 hora. Sim. Então, eu tenho 8 sessões, cada uma de 1 hora. Eu tenho 8h30 às 9h30, eu tenho uma sessão. Aí de 10 às 11 outra, porque eu tenho meia hora entre um e outro, que é o tempo do técnico, dar uma geral e tal. Aí de 11h30 às 12h30, a terceira sessão. São 8. Aí tem o intervalo para o almoço e tal. Qual é o desafio? Como não é um negócio comum, visto com facilidade, eu me basei, inclusive, me espelhei muito no cinema, porque o cinema você tem a sessão do filme àquela hora, se você chegar no meio, você perdeu a metade do filme. Né? O cinema não vai ficar esperando porque eu atrasei no trânsito. Exato. E assim a gente está tentando fazer aqui, mas é incrível. E aí eu vou falar um pouco de hábitos, né? De costumes e tal, que brasileiro, a gente, né? Eu não estou excluído disso, embora eu tenha ultimamente me policiado muito, mas essa questão do horário é meio que meia hora para lá, meia hora para cá, e deixa e tal, não sei o quê. Pense no desafio. Só que padrão é padrão. Quando você institui, que você começa a seguir e quando você começa a pagar os preços para isso, como às vezes eu já perdi cliente. Não, mas eu queria só... Infelizmente, irmão, o padrão é esse. É por sessão. Aí vem a questão do horário. O cara aloca 1 hora, aí é de 8h30 às 9h30. Ele precisa chegar, e tem um regulamento. Aí ele precisa chegar naquele horário, um pouco antes e tal. Só que quando der 8h30, ele precisa sair. Mas aí o padrão mental de alguns, óbvio, né? Não generalizo, é que não, mas vai ter outro depois. Não vai não, então não sei o quê. Infelizmente, então... Baseado na sua experiência, olha que a tua experiência é bem interessante. Você tem a experiência de estudar a experiência do cliente. Sim. Como você enxerga isso e de que forma eu posso consolidar essa ideia para ela se tornar eficiente e eficaz? Vamos lá. A gente sempre fala que você educar o seu cliente é sempre um desafio.
E as pessoas sempre me perguntam, tá, a gente tá mudando um processo, né? Como você, de dizer, olha, o seu horário é X, se você chegar tarde, se você chegar meia hora depois, você só vai ter meia hora, porque você reservou uma hora. E você tem que sair tal hora, porque você tem a próxima pessoa, que também vai querer usar a sala. Como é que a gente educa esse cliente sem que ele se sinta prejudicado, né? Ou lesado? E eu sempre digo que uma das melhores estratégias para você educar o seu cliente é você mostrar como aquele processo, prestem atenção a isso que a gente vai falar, tá, minha gente? Isso é muito importante. É você mostrar para o seu cliente que aquele processo que você está mudando vai facilitar a vida dele. Ele tem que enxergar valor naquilo. Então, nesse exemplo que você está dando, se a pessoa que alugou até 9h30, ela ficar reclamando que ela tem que sair 9h30, aí você dá o exemplo. Fulano, você alugou de 8h30. Já pensou se você chegasse aqui e não tivesse nada pronto? Olhe como seria ruim. Hoje você está abrindo aqui a sessão, o dia. Você chegou de 8h30. Mas já pensou se você vem um dia, tem convidado de fora, e você chega aqui e a pessoa anterior a você, ela não saiu? Então, para que a gente atenda todos vocês da melhor maneira que a gente possa, e principalmente da forma que vocês merecem, gerando valor que eu prometi gerar para você, e principalmente, Jaelson, cumprindo a promessa que eu lhe fiz, né? Porque a gente sempre fala que uma das etapas uma das principais etapas da experiência do cliente é o cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. É importantíssimo, é a base. A gente tem uma pirâmide de experiência do cliente em que a base é o cumprimento da promessa. Se eu não faço isso, todo o resto fica muito mais difícil. Então, você mostrar para o cliente que você só vai conseguir entregar o valor que você se comprometeu com ele, você só vai conseguir cumprir a sua promessa de venda, né, a promessa de compra dele, através desses processos. Que esses processos, que inicialmente são, aos olhos do cliente, aparentemente desconfortáveis, eles também servem para garantir o cumprimento dessa promessa. Mas é muito importante que se pense também, só abrindo aqui um parêntese, que já subentende-se que todo o processo que a empresa vai implementar, ele tem que objetivar atender a necessidade do cliente. Porque tem muita empresa que institui um processo que é só bom para ela. E que não é bom para o cliente. Aí não funciona. Fato, ela existe, você com certeza deve conhecer, um livro até chamado Feitas para Durar. Feitas para durar, as empresas... Jim Collins, eu não sei se é o nome. Jim Collins, é isso mesmo. E ali fala da experiência das empresas centenárias, as que realmente conseguiram passar dos 100 anos. E está lá, né, descrito, e a lógica demonstra isso também, de que são aquelas que conseguiram se adaptar, resistir aos intempéries, porque você realmente criar uma empresa, abrir uma empresa e mantê-la viva como um organismo vivo que termina sendo, embora seja PJ, mas é uma PJ que dentro tem um grupo de PF. É uma marca. É uma marca, e aí você tem que manter isso vivo. Cara, isso é realmente um desafio. Aí vai a minha pergunta, Kícia. Na sua experiência na jornada, essa consciência no geral, e aí você, pelo que me parece, atua no Brasil, mas um foco mais aqui em Alagoas, Nordeste? Eu atuo mais no cenário nacional que aqui. Aqui eu tenho algumas empresas, mas estou mais focada em operações fora. Mas tem alguns clientes aqui também. Que massa. Excelente saber, né? Eu sabia que era o Brasil, sim, mas... Então, como é que você enxerga o crescimento, o envolvimento, a ascensão dessa consciência por parte dos empresários nesse nível? Porque, ao meu ver, e de forma bem empírica, que eu não domino, mas ao meu ver, existe uma carência muito grande disso aí. Sim. E é interessante porque é uma carência e dentro dela tem um nicho de negócio que envolve retorno, né? Envolve grana, porque se você começa a padronizar, implanta um sistema como esse, existe um payback disso, existe um retorno. Aí a minha pergunta é, como é que você enxerga esse avanço? Existe um gap considerável no mercado para se trabalhar, para se melhorar? De que forma você tem avançado para que isso de fato aconteça? Vamos lá, eu vou começar de trás para frente. Boa. É importante que fique muito claro, Jaelson, para as pessoas que estão nos assistindo, que o principal objetivo de trabalhar a experiência do cliente, de investir na experiência do cliente, não é que é para ser bom só para o cliente, é porque isso
mantém as empresas sustentáveis. Então, ter um cliente que me compre novamente e que me recomende para outras pessoas, isso é igual à geração de receita recorrente para o meu negócio. Inclusive, essa foi uma das minhas falas na palestra que eu dei num evento em São Paulo na semana passada. Boa. Então, antes de tudo, né, já que a gente vai falar aqui para o mercado local, é importante que se frise que quando a gente faz um investimento desses, a gente está fazendo com que o negócio se torne mais sustentável. Né? Repito, a economia das experiências é gerar esse volume de vendas, é gerar essa lucratividade, é promover essa geração de receita recorrente através da melhoria da experiência que os clientes têm com a marca, com o objetivo de fazê-los voltar, comprar novamente e recomendar a minha empresa para outras pessoas. Perfeito. Esse é o principal objetivo. Não é dizer que o cliente é lindo, não é dizer que o cliente sempre tem razão, que eu não concordo com isso. É fazer com que o negócio se mantenha sustentável. Primeiro ponto. Em relação ao cenário local, eu percebo que a gente tem muita oportunidade. Né? Vamos ser bem didáticos e políticos nessa nossa fala. Né? É bem verdade que, pelo histórico cultural do nosso estado, inclusive no sentido de promoção de geração de receita aqui, digamos que a gente até pouco tempo não focasse tanto em geração de receitas através de fontes alternativas de negócio, diferente de Recife, aqui pertinho da gente, né, que tem várias fontes de geração de receita. Então, eu imagino que pelo fato da gente ter esse histórico, a gente tenha caminhado a passos menos largos que o cenário nacional, vamos dizer assim. Mas, otimista que sou, enxergo isso como uma oportunidade. Muito bom. Grandiosa, porque o nosso estado, a gente tem uma quantidade de empreendedores razoável, né? A gente tem empresas aqui que atendem o Brasil inteiro, cases internacionais, inclusive. Então, eu digo que esse espírito a gente já tem. Na minha visão, o que é que precisa ser incrementado a essa visão que a gente tem hoje do mercado atual? É enxergar, olhar para outras possibilidades de venda. Parar de olhar um pouco para essa venda tradicional em que, por exemplo, como o dia de ontem, eu quero alavancar minhas vendas, o que é que eu faço? Vou dar desconto. Quando eu dou desconto, eu aumento as minhas vendas. Tá, mas será que isso é sustentável financeiramente para o seu negócio? Será que toda vez para vender mais você vai ter que sacrificar a sua margem de lucro? Até que ponto Sim. a conta ela vai ser sustentada? Então, o que eu quero trazer para o mercado local, Jaelson, para as empresas que aqui estão, é uma nova forma de vender. É de vender para quem já comprou de você. É de aumentar, o que a gente estava falando aqui antes de começar, o ticket médio do seu cliente. Boa. Ao invés de você ter 50 clientes, como ontem, por exemplo, Dia do Consumidor, que as empresas geraram um volume maior de venda, ao invés de eu ter 100 clientes que me comprem um ticket médio de R$100, por que eu não tenho 50 clientes que me compram R$500 num período X de tempo? Então, é isso que eu quero trazer para essas pessoas, que olhem mais para essa base, que olhem para a sustentabilidade financeira para o negócio, que é você ter clientes satisfeitos, né? Eu vou falar satisfeitos para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas o principal objetivo de trabalhar a experiência do cliente é ter clientes que sejam leais à sua marca, porque lealdade é diferente de fidelidade, tá? Aí eu ia te fazer uma pergunta, não vou atropelar, pegando um gancho dessa sua fala. Lealdade, Kícia, a gente pode imaginar que existe lealdade a alguma marca no sentido pleno, com tantas opções hoje em dia? Sim, e eu vou lhe fazer a pergunta olhando para o seu aparelho telefônico. Qual é essa sua edição? Eu já traí a Apple, mas eu me arrependi, voltei para ela. Essa aqui é a próxima da atual, mas aí eu estou na iminência de chegar já o novo. Enfim, isso é um fato. Responde sua pergunta. Respondeu. Eu digo assim porque também o assédio é muito grande. Sim. Porque assim, beleza, o seu exemplo foi muito feliz, é um fato, mas sim, a gente há de convir que tem muita gente que passou por aqui e está em outra, porque... o apelo pela qualidade está muito grande. Uma época atrás, e aí eu não vou nem me referir a você, porque você é uma mulher muito nova, mas meu pai, eu tô falando porque eu também, meu pai, ele lembra que carro era só Volkswagen. Sim. Ponto. O resto era resto. Fiat, não sei o que. Isso foi forte. Inclusive no Brasil teve uma fase que foi assim mesmo. E foi evoluindo, que a tecnologia... Hoje, para você escolher um carro,
Porque assim, você pega um carro muito bom, mas tem outro ali também muito bom. Quase que as mesmas coisas que um tem e o outro tem. Às vezes o botão é para lá mais, é para cá mais, mas tem. Então a lealdade é uma coisa muito, muito interessante. Precisa ser um ponto fora da curva muito diferenciado. Eu brinco muito no Palato que sempre que eu vou pagar, cartão fidelidade. Aí eu disse, Sofia, a minha esposa, agora assim, a loja, não sei se eu vou ser, começa a brincar, né? Lógico, mas fidelidade. Lógico, eles têm um diferencial do caramba mesmo, né? A gente sabe que... Mas também tem outros. Nas cidades maiores, por exemplo, tem N supermercados com qualidades parecidas, né? Aqui quase que a gente não tem quem bata neles. Mas, então, lealdade e fidelidade, é possível realmente atingir uma plenitude? Sim, sem sombra de dúvida. Você lembra que a gente falou que a estratégia de experiência do cliente ela tem que estar muito ligada, tem que estar conectada com a estratégia de branding das marcas. Então, quando eu faço aqui o meu posicionamento de marca, Jaelson, eu já tenho que saber, primeiro, quais são os atributos da minha marca e esses atributos eles têm que conectar com quem vai me comprar lá na ponta. Então, eu não posso... quando eu abro um negócio, você sabe quem é seu público aqui, das suas empresas. Então, tudo que você vai fazer visa atender a necessidade desse público e, a partir desse atendimento da necessidade e satisfação desse cliente, você conquista a lealdade dele. Faz sentido para você? Sim. Então, é a partir disso, como é que a gente conquista essa lealdade? Entendendo cada vez mais quem é o meu cliente, quais são as expectativas dele ao se relacionar com a minha marca e trazendo para a minha empresa, né, esses insights, esse feedback do cliente para que na minha tomada de decisão estratégica, essa estratégia do negócio ela seja baseada no atendimento da necessidade desse cliente e eu tenho que trabalhar para atender a necessidade do cliente, não satisfazer a vontade dele. Atender a necessidade desse cliente e com essa necessidade atendida, ele sinta-se à vontade e que ele queira permanecer comprando de mim. Então, verdade. é assim que eu conquisto a lealdade dele. É como num relacionamento. Eu sempre digo que relações de consumo, antes de tudo e sobretudo, isso vale um corte, tá? Relações de consumo, antes de tudo e sobretudo, elas são relações humanas. Humanas, é verdade. E ninguém permanece, Jaelson, num relacionamento. Primeiro pessoal e principalmente comercial, sem que as suas necessidades elas estejam sendo minimamente satisfeitas. Eu brinco e digo, olha, ninguém gosta e ninguém quer se relacionar com quem dá trabalho. Isso se aplica à nossa vida pessoal e aos negócios. Sim. Então, hoje, como você muito bem falou, eu tenho 300 milhares de opções de compra. Eu vou escolher comprar de quem? Meu dinheiro suado, porque a gente troca vida por dinheiro. Então, onde é que... Pare e pense, quando eu vou consumir de uma marca, o dinheiro que você investiu no seu iPhone, você trocou tempo de vida, inclusive com a sua família, para pagar. Então, com quais marcas eu quero estar transacionando o tempo que eu poderia estar com as pessoas que eu amo e estou trocando para viver aquela experiência? Grande observação, total sentido. Eu quero fazer uma pergunta, já partindo para a reta final do nosso TheCast, mas essa eu não posso deixar. Sim. É baseado em tudo que nós colocamos aqui, nessas premissas e nas suas experiências. Dá um spoiler aí, uma fala sobre, no caso, isso tudo ser aplicado em empresa familiar. Eu digo isso porque... Cara, já foi pior, não vamos exagerar, né? As empresas familiares já começam a ter aquela sensação de que tem que padronizar, traz um profissional bom para dentro, né? Convida a Kícia Vilela para fazer um trabalho legal aí, para rever seu brand, para ver toda a sistemática da relação com o cliente. Isso já começa a existir, mas ainda é uma resistência muito grande. Porque a empresa familiar meio que fica a cara do dono, né? É o pai, é o pajé ali, aquele. Aí o filho meio que quer copiar. Aí recentemente eu vi uma empresa que eu achei tão interessante. Aí o cara tem o dono, inclusive um cara inteligente pra caramba. Aí ele botou a esposa tá com ele. Aí o cara botou a filha, colocou a nora. Aí agora tem a outra. É uma roda familiar. Eu disse, caraca, como é que faz assim pra você? Lógico. Faz nenhuma crítica, isso eu também posso fazer, e qualquer pessoa pode fazer, não é nada demais. Mas eu digo assim, para você colocar isso no eixo, quando você tem uma relação, e como você bem colocou, que tem um viés humano, e que tem... Aí sim existe um afeto, paixão, porque eu já trabalhei com família, eu sei, você dá uma chamada, ou então você corrigir uma família é mais difícil, aí o filho encarar o pai como CEO...
e ter nele aquela figura do que, né? Assim, o pai com o filho, às vezes, porque o pai sempre acha o filho meu menino, né? Meu menino, tal, não. Resumo, um trabalho como esse seu, sendo implantado e conscientizado numa empresa familiar, é mais desafiante? Funciona? Olha, Jaelson, eu sempre falo que para as pessoas trabalharem a experiência do cliente, elas têm que querer muito. Porque, de fato, é um processo que ele modifica toda a estrutura do negócio, em todas as frentes, senão não vai funcionar. E quando você me pergunta se é possível implementar estratégias como essas em empresas familiares, eu vou lhe dizer que tudo depende da decisão de quem está no comando. A empresa vai decidir, eu quero me tornar competitivo no mercado, eu quero gerar diferencial competitivo para o meu negócio, eu quero me sobressair, eu quero não ser mais do mesmo no mercado, ou eu quero ficar aqui estacionado na eterna briga por preço. Então, para mim, independente da empresa ser familiar ou não, ela tem que tomar uma decisão. Se ela quer mudar o jogo dela ou se ela quer continuar operando no mesmo nível. Mas é factível. Total, para todos os tipos de negócio. Desde que, e somente se, houver essa decisão e essa disponibilidade de fato, mudar todo o seu negócio para alcançar um objetivo maior. E só um ponto, falando em empresa familiar, a gente tem o próprio exemplo da Aglaé, que ela está no comando do negócio, que foi um negócio familiar fundado pelo pai dela. Ela está no comando do negócio há 15 anos e a gente vem fazendo esse trabalho no Lourinho Distribuidor. Cara, então, você deu um tiro certeiro aí, deu um bom exemplo. É um bom case realmente. Depende do gestor. A gente que acompanha. Tá, eu ia até reforçar a pergunta, mas com o exemplo que você deu foi muito atenuante para o que eu queria. Eu ia reforçar no seguinte sentido: na prática, isso é mais difícil de acontecer. Eu digo isso porque, lógico, eu não estou mergulhado nessa operação de implementação de ferramentas assim. Mas ainda existem muitas empresas familiares que precisam muito dessa consciência, desse startup. Como você disse, se quem manda, se o interesse do negócio é tomar um outro rumo, exato. Beleza. O negócio é isso acontecer. Exato. Não é e você concorda que não depende da experiência do cliente? Desculpa lhe interromper. Sim, depende da decisão do gestor? Concordo. Kícia, você é muito inteligente, você muito sabe do que está falando, isso é muito bom. O papo com você é legal e vai longe. Vamos ter uma segunda temporada? Bora fazer uma segunda temporada. Realmente você consegue dissertar da maneira como a gente precisa entender. Eu me senti muito à vontade conversando com você. Mas eu gostaria de deixar com você ainda a oportunidade de, dentro dessa temática ou diferentemente, você fazer seus comentários, de repente algo que a gente deixou de colocar, e também fazer os seus agradecimentos. Fica à vontade. Bom, para concluir essa nossa fala, né, você trouxe um ponto, Jaelson, muito importante. Você disse, o cliente ele é humano. E as pessoas sempre diziam assim, qual é o primeiro passo para eu trabalhar a experiência do cliente? Se eu tivesse que começar de algum lugar, de onde seria? E eu sempre digo, comece escutando o seu cliente. Mas, principalmente, considere o seu cliente enquanto indivíduo que ele é. Então, tem um vídeo muito bom da Mutante que ele diz assim, o seu cliente, ele não quer ser o cliente 695487. Ele quer ser a Kícia, ele quer ser o Jaelson, ele quer ser o Léo, que está aqui com a gente, e ele quer ser atendido pela sua empresa na medida da individualidade dele. Então, se o cliente, antes de tudo, ele não se sente tratado enquanto indivíduo que ele é pela sua empresa, o que é que faz você pensar, empresário, gestor de um negócio, que ele vai lhe tratar diferente? Que ele também não vai olhar para você como se fosse só mais uma empresa. Então, essa é a mensagem assim macro que eu deixo para a gente que vai trabalhar a experiência do cliente. E do ponto de vista de agradecimento, agradeço a você pelo convite, né? As pessoas que me recomendaram para estar aqui. Eu sei que foi uma campanha fortíssima, Aglaé, Cris, e eu sei que teve mais gente. Então, assim, eu estou muito feliz de compartilhar esse tema. Mas a cereja do bolo, o X da questão, foi exatamente eu te acompanhar e ver a qualidade do seu trabalho. Obviamente que teve, sim, as indicações, a Aglaé, inclusive, a gente manda um abraço, a própria Cris. Sim. Isso é muito bom, porque fortalece mais ainda. Caramba, e sempre que eu acompanhava, e aí, às vezes, realmente, por conta de agenda, às vezes eu demorava e dizia assim, rapaz, você precisa trazer a Kícia. Eu disse, vou trazer a Kícia. E aí chegou o dia, e você chegou com o pé direito.
deixando uma boa impressão, saindo, deixando aquele gostinho de quero mais. Isso é muito bom. Sim. E olha que eu nem explorei para conhecer melhor um pouco da sua vida. Lhe poupei. Isso não importa tanto, não. Importa. A experiência de quem está ouvindo o TheCast vai ficar assim, rapaz, e ela? Quem é ela? De onde ela veio? O que é que ela faz? Qual o hobby dela? É tipo o Globo Repórter, né? O que fazem, onde vivem. Exato. O que é que ela faz? Qual o hobby dela? O que é que ela gosta de jogar, de fazer, de ver? Mas tudo bem. Vamos. Deixa o gostinho de quero mais. Vou deixar esse gostinho de quero mais. Fechado? Ô, Jaelson, só me permita mais Por favor, alguma colocação aqui. Outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é que quando a gente fala de economia da experiência do cliente, só para não esquecer, porque isso é muito importante, a gente está falando de gerar receita recorrente para os negócios. Então, sempre que as pessoas perguntam assim, aqui se investir na experiência do cliente gera ROI para o negócio? E aí eu sempre digo, investir na experiência do cliente é conquistar clientes que comprem novamente, que recomendem a sua marca e que tragam outras pessoas para comprarem de você. E eu digo, olha, essa é a conta do sucesso do faturamento de um negócio, Massa. que é recompra, retenção e recomendação. Se eu tenho isso no meu negócio, eu tenho geração de receita recorrente. Para o meu negócio. Eu tenho dinheiro entrando nele. E olhe lá que se você dá mais um passo, você escala. Aí o negócio melhora. Aí tá em outro nível. Vai subir, vai ficar pro próximo episódio aí com a Kícia, as vendas que escalam depois dessas 3 fases. Gostou? Vamos trabalhar como é que vende mais para quem já é seu cliente. Muito bom. Eu quero agradecer a você, muito sucesso na sua jornada, no seu conteúdo é muito bom e eu acredito que você vai longe. Parabéns. Nós, Jaelson, nós. E vamos embora. Muito obrigada. Agradecer a todos vocês também que nos seguem, nos acompanham, que admiram o nosso trabalho. Vai lá na nossa plataforma, no YouTube, segue a gente, manda esse episódio para mais pessoas. Vale a pena você acompanhar, principalmente você que é de negócio, tem ou deseja ter. Um forte abraço e até a próxima. Aprove Deus.